Olá, bom dia. Segunda-feira começando agora, são 6 horas e 4 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição do programa A Notícia de Frente. Risco para a CPI dos medicamentos. Pai de relator assina assim compra de medicamentos. Vamos falar também do passaporte da vacina. A STF marca para quarta-feira julgamento virtual. Tudo isso e muito mais a partir de agora, mas antes, aquele bom dia especial para você de novo, para você também, Daniel Petengil, todo de azul hoje. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia você que está em casa e nos assiste. Pois é, começando mais uma semana. Ontem muita chuva, né? Mas agora também parece que o tempo está bem fechadinho. Vem mais chuva por aí. Vem mais chuva por aí mesmo, tá bem fresco o tempo, né? Ventos do sul, novamente, bom dia para você, Kleber Lima, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Petengil. O Daniel já sabe, né, que o que vem, frescura que vem do sul, já sabe o que é, né, Daniel? Frente fria. Frente fria, vento. E um bom dia mais do que especial para você, que nos honra com a sua qualificada audiência, uma semana abençoada para nós. Que assim seja, porque segunda-feira pede isso mesmo, né? Aquele pensamento positivo, aquela mentalização de que a semana será produtiva, que será muito boa. E até porque, gente, o tempo está voando tanto, daqui a pouquinho estamos celebrando o Natal, com a graça de Deus. Né? Então, todo mundo nesse momento, Kleber Lima, fica realmente desejando isso que você acabou de falar aí, viu? Coisas boas, né? Bom, e falando em coisas boas, eu vou diretamente agora com o repórter Oliveira Júnior, ao vivo, que vai trazer para a gente informações lá da Câmara de Vereadores daqui de Cuiabá, porque tem lei orçamentária para ser aprovada e o prazo está correndo e o recesso vem aí. Então vamos ao vivo então com o repórter Oliveira Júnior, que está lá em frente à Câmara de Vereadores, vai contar para a gente. Oliveira, como é que está o trâmite aí na casa da lei orçamentária? Bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, Daniel Petengil. Você que acompanha a Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Olha, para variar, a lei orçamentária anual, a LOA, deve ser votada só depois do Natal. Isso mesmo. Isso porque os vereadores têm um prazo aí que foi esticado para até o dia 15 para apresentar as emendas que serão, então, apreciadas antes deste documento ir para o plenário para a votação. A informação é do presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, o vereador Chico 2000 do PL. Segundo ele, os parlamentares têm até, como eu disse, o dia 15 para sugerirem as alterações que acharem pertinentes na peça orçamentária de 2022. Ele informou que a primeira audiência pública para debater a LOA será realizada no dia 16. A lei orgânica do município determina que sejam realizadas pelo menos 3 audiências públicas antes de remeter a peça para a votação no plenário. A mensagem do Executivo deve ser colocada em votação somente após o Natal, o que certamente vai atrasar o início do recesso dos parlamentares, uma vez que as férias de fim de ano só devem começar após a aprovação da LOA. A receita estimada do orçamento de Cuiabá para o ano que vem é de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Desse montante, 2 bilhões refere-se a recursos da fonte 100, sendo estes de arrecadação própria. Portanto, o Papai Noel vai demorar um pouquinho para chegar aqui na Câmara, viu, Luciana? Voltamos com vocês. Obrigada, Oliveira Júnior. Concordo com você, viu? Papai Noel talvez vai demorar, vai passar só depois do Natal, né? Obrigada pelas informações e voltamos ao vivo com você ainda, viu? Bem, gente, Oliveira reforçando aí a peça orçamentária na Câmara de Vereadores. Aí ele disse algo muito importante que a gente pode discutir aqui, é a questão da realização das audiências públicas. São pelo menos 3 audiências e é um processo importante, porque tem que ser participativo. Afinal de contas, estamos falando aí de 4 bilhões de reais. Daniel, é importante, será que durante esse prazo fica precário a realização? Né, o comparecimento das pessoas durante a audiência pública por conta desse período festivo, e sabemos que é importante que as pessoas, os líderes comunitários, entidades também, possam estar ajudando a construir isso. A realização das audiências faz parte do regramento, né, do legislativo. É importante, é fundamental que aconteça, mas de fato o tempo está cada vez mais curto, né? Essa semana aqui, já na sexta-feira, no sábado vai ser dia 18, né? Na outra já é o Natal.
Então eles têm poucas sessões, poucas oportunidades para colocar isso de forma clara para a população. E não raro o que acontece, não só na Câmara Municipal, realizar essas audiências a toque de caixa, né? As 3 de forma assim emendada e sem abrir muito espaço aí para participação popular, né? Eles vão tentar acelerar o quanto antes, tentar acelerar o processo o máximo que puder para conseguir votar isso, mas eu acho que com as emendas ainda, a questão de discussão de emendas, isso vai se estender para depois do Natal, quem sabe até chegar perto ali da virada do ano. É isso aí, Kleber Lima, o orçamento, essa peça de 4 bilhões, e aí não tem recesso enquanto não tiver aprovação, né? Não tem. Como disse bem o Daniel, o regramento, né? Antigamente, regramento era outra coisa, mas estamos em tempos modernos e hoje significa o que o Daniel falou. Sem votar, os vereadores não podem iniciar o recesso, ou seja, não podem iniciar as férias. Eu costumo observar o seguinte: essas audiências públicas, infelizmente, elas não têm muita participação da sociedade. É um momento em que os próprios técnicos do governo e da Câmara debatem, é quem mais debate a destinação dos recursos para a prioridade, e alguns segmentos mais organizados que eventualmente estejam mais mobilizados. Por exemplo, servidor costuma se mobilizar para ir ver se tem ali RGA e outros benefícios corporativos que estão sendo contemplados, né? Eventualmente algum segmento que tenha um interesse bastante específico em época de pandemia, por exemplo, era importante que a sociedade estivesse ali para saber como é que está o planejamento da saúde, porque afinal de contas ela fica com pelo menos 15% desses 4 bilhões e 200. Qual que é? 15% de 4 bilhões é quanto? 150, 600 milhões de reais, né? Isso. Um pouco mais do que isso. Olha aí, 600 milhões de reais que serão investidos na saúde no ano que vem. E para onde que vai esse dinheiro? Qual que é a prioridade? O que fazer com esse montante, além de pagar salário, evidente, pagar manutenção da rede e fazer o trabalho de combate à pandemia? O que mais é prioridade? É um exemplo. Investimentos, no caso, né? Que investimento, tem investimento previsto, muito bem, que tipo de investimento, que unidades serão construídas. Enfim, é um exemplo de assuntos que poderiam estar sendo pautados nessas audiências. As audiências são facultadas, facultada a participação de qualquer do povo, né? Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode chegar lá e dizer: eu quero participar da audiência, que ele tem direito de fazer isso, e ainda tem a possibilidade de acompanhamento remoto, virtual, né? Então fica esse apelo, é importante fazer, como é importante assistir às sessões da Câmara, da Assembleia, enfim. Já falamos isso aqui outro dia, que as pessoas gostam de falar mal do político, mas a gente está na hora de examinar um pouco também o nosso comportamento como eleitores, né? O mal político normalmente deriva de uma escolha ruim dos eleitores. Olha, Kleber, eu concordo com você, mas eu tenho até um apontamento em relação a isso. Eu sempre senti muito falta o fato de que a população, a sociedade como um todo, ela não tem grande participação nesses processos de decisão do próprio município. E vamos lembrar aqui que todos nós pagamos, e muito bem, caro, nossos impostos. E estamos aí na era da tecnologia. Será que também não poderia ter um espaço maior? Por exemplo, na hora que você paga o seu IPTU, Kleber Lima, você poderia estar opinando aquilo que você deseja para o seu distrito, para a sua região, para o seu bairro. Sabemos das inúmeras deficiências estruturais ainda aqui em Cuiabá, por exemplo, pavimentação. E é comum a gente estar ouvindo: olha, eu moro aqui nesse bairro há 30 anos e consta lá na prefeitura que esse bairro aqui é asfaltado. Esse bairro nunca recebeu pavimentação. Olha, esse bairro aqui não tem uma praça, não tem um espaço de lazer, não tem creche, não tem escola. Faltam inúmeros elementos aqui públicos para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, assim, e aí você pergunta para o morador desse bairro: mas você foi em alguma audiência pública?
Aí a pessoa diz, olha, eu não fui, eu trabalho o dia todo, eu tenho criança. Ou seja, ela fala o seguinte, pensa o seguinte, se eu elegi o meu representante, ele que deveria estar cuidando disso para mim, do meu bairro, da minha cidade, por quê? Se eu votei, é justamente para transferir a minha responsabilidade para ele, porque eu não tenho tempo, eu trabalho. Então, ou seja, se mesmo assim não resolve, por que então a prefeitura não abre um canal de comunicação mais direta também com o cidadão? Porque se ele paga os impostos, ele reside na cidade, ele também tem o direito de estar fazendo as suas sugestões, as suas opiniões. Eu considero que avanços precisam ser feitos ainda, Daniel. Isso. Eles têm o direito, sim, de observar e de cobrar, e o momento mais propício para isso é agora, realmente, na definição do orçamento do ano que vem, né? Porque daí, sim, a população vai ter a noção, a ideia de onde o dinheiro vai sair e onde vai ser aplicado. E se aquela demanda que ele tem do bairro dele, da comunidade, se ela tem condições, chances de ser contemplada em 2022. Eu concordo com você, acho que deve existir um canal mais direto, mais aberto e mais fácil, né, para que a população participe, até porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade de comparecer à Câmara e de acompanhar direitinho. Também, como disse o Kleber, a apresentação é bastante técnica, em cima de índices, de números, né? Eu também acho que fica aí a sugestão, para além desse canal mais de um acesso maior ser aberto, também que a linguagem seja mais acessível a todo mundo. Kleber Lima, você discorda ou não? Você também queria colocar o dedinho lá. Olha, eu sugiro aqui que tem que fazer uma praça no bairro tal, um postinho de saúde, uma creche. Não discordo não, acho que quanto mais participação, melhor. Você toca num assunto que é importante, Luciana, que os vereadores já estão ali eleitos pela sociedade para representar os segmentos, mas é um erro pensar que o vereador, até porque durante o processo eleitoral, não é feito um debate assim tão minucioso sobre os interesses da sociedade, e o vereador não é um representante apenas de um bairro, de uma região. Às vezes o vereador está ali por um voto de opinião, ele acaba não tendo compromisso com nenhuma região em particular, né? Às vezes é por um segmento que está lá, e às vezes cai de paraquedas mesmo, pega aí um fenômeno desse de internet como a gente tem, ou era um comunicador que fazia sucesso batendo um pau na mesa num programa de televisão, e aí chega lá também, entendeu? Então, assim, esses níveis de representação, a qualidade dessa representação legislativa, ela não é plena, não é absoluta também. Então, o que eu estou querendo dizer é que por melhor que sejam os vereadores, por melhores que eles sejam, por melhor que seja a Câmara, imaginando que a Câmara fosse de fato uma casa de ressonância da sociedade, etc, 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 por mais que isso ocorresse, isso não eliminaria a importância da participação do cidadão, né? Não eliminaria. E só para dar um dado aqui, que eu estava pesquisando aqui rapidamente, a evolução do orçamento de Cuiabá, em 2020 foram 3,3 bilhões, nós vamos ter quase 1 bilhão a mais para o ano que vem, né? 3,9 bilhões esse ano, 2021, e a proposta aí de 4,2 bilhões. Se eu não me engano, metade, cerca de 2 bilhões desses 4 são de arrecadação própria da Fonte 100, né? Foi o que o Oliveira disse aí, que é basicamente o que no caso da Prefeitura de Cuiabá? IPTU e SSSQN, né? As duas grandes receitas. Por isso que o dado que você traz é importante, da elevação da receita, porque estamos ainda num período de pandemia. Claro que aqui poucas restrições, mas nós sabemos das dificuldades de muitas empresas, o fechamento de empresas, Kleber Lima, as demissões. Então, é um dado muito positivo nesse momento, quando a gente diz que o município teve um incremento aí no seu orçamento. Bom, gente, falando ainda daqui da capital, mas com uma outra tônica da Câmara de Vereadores, vamos falar que a CPI dos medicamentos está em risco. Lembra nessa bancada quando nós mostramos aqui a manchete do jornal A Gazeta, falando sobre o fato de que a CPI pede o indiciamento de mais de 40 pessoas, mas não incluiu o indiciamento e nem tampouco uma oitiva com o pai do relator da CPI, o vereador Marcos Brito. Pois bem, só que desta vez tem uma modificação aí muito importante. Na semana passada, o vereador inclusive fez todo
um clamor, pedindo mais respeito, mostrou o jornal A Gazeta lá na Câmara de Vereadores, Kleber Lima. Chamou para briga. Se sentindo perseguido, fez um discurso lamentando a atuação da imprensa nesse caso, como se a imprensa fosse responsável por um ato que deixou de ser feito pela própria CPI. Ou seja, sem interesse nenhum, apenas tentando entender esse número, esse volume de indiciamento de tantas pessoas, mas nem ouviu e nem indiciou quem era procurador-geral do município. E aí um elemento muito novo coloca em crise esse relatório. Vou pedir para você, Daniel, explicar para a gente que crise é essa, que novo fato é este. Vamos lá. O vereador disse na semana passada que não via condições, não via necessidade de convocar o procurador-geral do município, que vem a ser o pai dele, Marcos Brito Júnior, para a CPI, para ser ouvido, de certa forma. Mas o jornal Gazeta, que circulou no domingo, mostrou uma matéria, e inclusive com uma cópia da assinatura do procurador-geral do município, para compra de medicamentos sem licitação no dia 31 de março de 2020, ou seja, naquela época, inclusive a Norg Pharma já estava contratada, mas quem foi contratada nesse dia 31 de março de 2020? Quem foi a empresa VP Medicamentos, que também foi alvo da operação Overpriced da DECOR, Delegacia Fazendária, né, de combate à corrupção. Essa empresa foi alvo de supervisión, os bens foram bloqueados e os sinais, os indícios é de que haveria sobrepreço ou superfaturamento de até 90 milhões de reais na aquisição desses medicamentos, entre eles, ivermectina, né, que faz parte do tal kit Covid. Pois bem, o contrato foi assinado pela procuradora, mais uma vez, pela procuradora adjunta Juliette, só que no dia 31 de março veio a assinatura ou a homologação do procurador-geral Marcos Antônio Brito, dando o aval aí, reconhecendo a assinatura, reconhecendo a contratação. Ou seja, eu acho que isso é um elemento mínimo suficiente para ele ter sido ao menos convocado para depor na CPI, porque além desse contrato tem outros, mas esse é o que o jornal A Gazeta conseguiu ter acesso total. Nós até colocamos na matéria a cópia ali, o print da assinatura do procurador. Então ele estava ciente, sim, ele era o titular, ele homologou a assinatura da procuradora adjunta, e isso é mais que suficiente para que ele tivesse ao menos sido convocado para a CPI. A gente consegue fazer a linha do tempo aqui, Daniel, disso que você está falando, para o nosso telespectador ter clareza, de qual é a data do contrato da Norg Pharma? Isso nós não conseguimos ter acesso, qual foi a data do contrato. Da licitação, parece que pelo foi menos. licitação em 2019, né? Então, meses depois... Em março de 2020, e ela já assumiu. 6 meses depois? No começo de março menos, ela assumiu, a Norg Pharma. Ela assumiu em março. Assumiu em março. Então, logo depois, alguns dias depois... No final de março, houve da outra assunção contratação. dela, Sim. aí uma compra de medicamentos já foi, o processo teve a assinatura do procurador. Quer dizer, ele continuava procurador, não saiu da prefeitura, só assinava o que era mais conveniente. Curiosamente, aquele contrato ele não assinou. Não assinou. Esse segundo, que foi emergencial, sem licitação, foi a procuradora Juliette, novamente, que assinou, só que veio a homologação dele, dia 31 que era de março. O procedimento padrão. Padrão, né? sim. Ele tem o procurador-geral, ele sempre tem que dar um de acordo ali nos pareceres dos procuradores. E essa compra, esse contrato foi alvo de operação policial, né? Como eu disse, de suspeitas de até 90 milhões de sobrepreço. Olha, 90%, só uma correção. 90%? 90%. Sobre esse assunto, assim, eu quero destacar o seguinte: o vereador desafiou, né? Isso é comum acontecer, né? Toda vez que eu vejo alguém desafiar a imprensa, eu fico feliz, porque demonstra no primeiro momento a segurança da pessoa e força a imprensa a aprofundar a sua investigação. Isso é salutar para a sociedade, porque se no aprofundamento, se quando a pessoa contesta um dado, a gente tem que dar o direito à pessoa sim de contestar.
né? A gente tem que levar em conta o que ela está falando, considerar, confrontar com as informações e ou documentos que a gente tem, eventualmente, para poder ver se a pessoa tiver razão. Não vejo problema em contestar, em retratar, desculpa. Então, assim, olha, desculpa, nós já fizemos isso aqui, inclusive, em relação a alguns assuntos. Olha, não era bem assim, a gente se equivocou, o dado que nós tínhamos não era o dado correto, etc., as nossas escusas, mas não é o caso. Por isso também que eu gosto, porque a gente tem a oportunidade de reiterar aquilo que foi, aquele achado que foi encontrado pela investigação da imprensa, né? Por isso que a imprensa é diferente de rede social. Por isso que jornalista é diferente de influencer, né? Porque nós temos compromisso com a verdade, nós temos o dever moral e ético, profissional, de ir atrás da verdade, da informação verdadeira, de confrontar. Então, assim, fica também um aprendizado aí para o vereador Marcos Brito, que antes de ele manter certas posições, para ele também verificar, porque agora ele é um agente público, ele não pode agir exclusivamente no interesse da família dele, como ele agiu neste caso. Por mais legítimo que seja a pessoa defender o pai, mas ele é vereador, ele está investido de um cargo público, de uma outorga. Ele está ali, como a gente abriu o programa hoje falando, exercendo uma representação política. Ele representa quem? Ele foi eleito apenas pelo pai? Não, ele representa os milhares de eleitores que nele votaram. E, por extensão, eles representam toda a sociedade. Porque o vereador que está ali, por mais que ele seja eleito por um segmento, mas depois de eleito, ele é vereador do município de Cuiabá. Ele não pode legislar apenas em nome do segmento que o elegeu eventualmente, da igreja, do bairro, enfim, não, ele é vereador do município. Agora, pior é quando ele esquece tudo isso e passa a legislar apenas em causa própria. Legislar em nome da família é legislar em causa própria. Sim. E isso não é legal, não é adequado. Então, como ele é um vereador jovem, de primeiro mandato, né? É uma pessoa jovem também, que ainda está em processo de amadurecimento, em vez de ficar com raiva, em vez de ficar com raivinha da imprensa e querendo chamar para o limpo, né? Como ele ensaiou querer fazer, aprenda com isso, né? Absorva esses ensinamentos, se retrate, reconheça que errou ao não convocar o pai e errou em prejuízo do próprio pai, porque se tivesse chamado, não estava dando essa confusão, ninguém estava indo atrás para ver o que o pai tinha feito. Qual é a tese que a CPI está defendendo até agora? O procurador não participou, né, de nenhum ato em relação à saúde pública. Por isso que não foi chamado. Ele não está descolado, né, desse processo todo, no período pandêmico ainda principalmente, né? Então o que a reportagem mostrou é isso. Sim, ele estava ciente, ele era o titular, ele homologou a contratação importante de compra de medicamentos que depois, mais tarde, foi alvo de operação policial, né? Ou seja, ele não foi uma figura externa, excluída do processo de compra, de contratação de medicamentos ou da saúde pública. Ele influenciou sim, já que o cargo dele é muito importante, procurador-geral do município, né? Isso que nós mostramos, como bem disse o Kleber, a reportagem não tem interesse algum de difamar, de nada, nós corremos atrás da checagem e da verdade. Bom, e agora a gente pode tentar entender, o prejuízo fica para quem agora desse novo fato, né? Porque nós comentamos aqui, inclusive na semana passada, como assim? O relatório da CPI não passou pelo plenário porque foi apresentada a conclusão desse relatório, ele precisa ser votado e aí durante esse processo os novos elementos podem influenciar a votação do parlamento, que já não seria. Desmoralizou a CPI, total. Acabou a legalidade, então, de toda a investigação? Diz assim, já era difícil passar, né? Vamos reconhecer, porque a bancada governista tem maioria. Mas com essa desmoralização, dá para separar a sílaba, né? Desmoralização. O vereador Marcos Brito compromete de vez o trabalho, que já era difícil de passar, né? Então, esse é o prejuízo. Ao tentar esconder, ele chamou a atenção.
Pois é. para o que é normalmente o que acontece, né? Não Ainda deu- bem, né? Ainda bem que eles erram também, Não facilita o trabalho da gente. Não deu para esconder o pai debaixo do tapete. Não Aí deu. você está perguntando, não, mas espera aí, gente, não vamos esquecer não, os medicamentos venceram, porque você fica cobrando isso. E todos nós também estamos cobrando. Agora, vamos tentar entender o quê? Vai sobrar para quem, então? De fato, para as autoridades? Porque segundo o Tenente Coronel Pacola, que inclusive chegou publicamente a defender o relator, dizendo que o trabalho foi feito e que ele mesmo julgou que não era necessária a oitiva com o Julgou pai. errado. Exatamente. Foi uma unanimidade esconder esse fato debaixo do Os tapete. três erraram. Então, ou seja, vamos acreditar que um trabalho realmente sério da CPI vai ser das autoridades, do Ministério Público, da Polícia Federal, porque tem recursos federais. E aí, talvez tenha um desdobramento, um final em que a sociedade quer saber, porque os medicamentos venceram, você ficou sem esse medicamento. Sim. Nós pagamos os impostos justamente para ter uma atenção especial na rede pública de saúde. E aí vem essa CPI 7 meses, quase um parto, né? Um parto prematuro, eu vou chamar então. Exato. 7 meses. Porque, assim, a sociedade tem um prejuízo duplo, porque ela fica sem o remédio, triplo, sem o remédio, sem o dinheiro e sem o esclarecimento. Já que a CPI teve esse escopo tão amplo, a gente só pegando então a questão desse contrato aí, de emergencial de março. Quem participou? Aí a CPI foi investigar setores internos da Secretaria de Saúde, o secretário, a secretária da época, o prefeito, a procuradora adjunta, só que o procurador-geral não. Que já Ele foi afastado em uma outra operação, na Overpriced. Aí quem assumiu... Overlap. Overlap, desculpa. É tanta operação, é over, né? É uma delas. Fala assim, uma das operações. Que assim, tá bom. a gente não se compromete, desculpa, gente. E aí a Juliette Caldas é que acabou levando a bronca, então. Sim. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, eles colocaram, individualizaram cada um dos personagens que participaram dessa assinatura desse contrato, mas quem homologou, não, eles não viram nem necessidade de que fosse ouvido no CPI. Olha, gente, eu preciso dar um recado aqui. Muitas mensagens estão chegando. Estou com um probleminha aqui. Eu vou tentar restabelecer. Não, pode fazer, porque eu estou tentando restabelecer porque, assim, aqui. eu estava falando, voltando na LOA, e você chamou atenção para uma coisa importante, Luciana, que a LOA também reflete um pouco a vitalidade econômica da cidade, né? Nesse período pandêmico. E a gente vê que o crescimento da LOA de 300 milhões desse ano para o ano que vem é metade do que foi o crescimento de 2020 para 2021. O crescimento foi de 600 milhões de 2020 para 2021, Daniel. Sim. E de 2021 para 2022, 300. Eu estava pensando em outra coisa. Aliás, agora. menos 200, né? 200. E de 300. De 3,9 para 4,2. E agora, nesse período que o vice José Estopa esteve no cargo, ele anunciou também uma renúncia fiscal, né? Ali para alguns setores mais atingidos pela pandemia. Do comércio, né? Do comércio, o taxista, salão de cabeleireiro. De repente, acho que deve estar refletindo nessa... Então, assim, impactou um impacto forte, né? Exato. Afetou 50% do crescimento que vinha tendo o orçamento do município. Vamos ver que tipo de consequência. É muita grana. O que você faria com 300 milhões, Daniel? Inclusive, é o valor aproximado da Mega Sena da virada. Sempre quando converso, me perguntam isso para mim, eu não sei, eu acho que se eu recebesse 300 milhões hoje, primeiro eu ia viajar para pensar um pouco. Né? Já ia gastar um pouquinho. Já lá onde estivesse, eu ia pensar o que fazer dali para frente. Tá certo, gente. Pode falar, Kleber Lima. Não, eu estou aqui, eu nem penso também, assim, é muito dinheiro para mim, 300 milhões. Sei que para o município não é tanto, mas para mim é... 350 milhões, acho que é a Mega Sena da virada, mas dificilmente uma pessoa quando só eu desejo ganhar, quando eu jogo na Mega Sena, eu nunca jogo pensando, eu quero ganhar sozinho, não, é muito dinheiro. Não dá. Pode sair mais uns 29. Mas aí pode dividir 30. comigo, eu aceito. Se você ganhar sozinho, não saber o que fazer com isso, ó, a pessoa tem obrigação, né? 300 milhões não é possível, tem que ajudar os amigos, a família, todo mundo. Dá para ajudar todo, até quem nem conhece, viu, Kleber Lima, ou Daniel. Gente, olha só, eu vou por algumas mensagens, eu não vou exibir na tela porque estamos com problema, mas eu estou aqui dando prioridade para a sua mensagem, viu? Porque o número do WhatsApp fica aí na tela e aí você quer um momento de interação. Então vamos lá. Bom dia, bancada. Concordo com a Luciana
então acaba com a Casa dos Horrores. Meu nome é Valdomiro. Gente, ele está fazendo essa referência quando eu disse aqui o seguinte, que o papel do vereador é se aproximar da sociedade e a sociedade também ter o direito de manifestar aquilo que ela deseja de melhorias para a sua região e também para o seu bairro, né? Porque todos nós pagamos impostos. Então ele está dizendo, olha, se realmente acontecesse isso, pode fechar a Câmara, porque ela perde, no caso, o sentido de atuação. Mas não é bem assim, porque a Câmara cabe fiscalizar, né? Embora a gente está mostrando aqui essa fiscalização precária, mas ainda assim os vereadores teriam trabalho sim para fazer, viu? Vamos lá então. Bom dia, bancada. Só acho que o vício dos políticos corruptos vem dos salários milionários e a falta de punição quando é pego roubando. Não precisa nem estudar um modelo novo de gestão, é só copiar a Noruega. É o Rony do Jardim Leblon. E aí, Daniel, pode comentar se você quiser falar a respeito. Está dizendo aqui da impunidade, né? Muitos são os políticos que se envolvem em escândalos, mas a punição mesmo que é bom, não existe, Daniel. Exatamente. É um sistema um pouco mais complicado até atingir aquele nível de punição que a pessoa, o cidadão comum espera que aconteça. Tem muitos meandros, tem muitos recursos, né? E aquela coisa, o homem público tem condição de ter uma boa banca de advogados e até que esse processo evolua, né? E mesmo que haja uma condenação, para que haja aquela punição que todos imaginam, é muito raro no país. Olha, eu vou para a última mensagem aqui desse bloco. Bom dia, bancada. Eudito da Liberdade. Gostaria muito que todas as obras municipais e estaduais, independente de localização, tivessem acessibilidade. Parece que os engenheiros não fazem projetos voltados para acesso. É o Dito aqui, Liberdade, falando lá de Poconé. Ô Dito, nesse momento eu não consigo saber que obra você está se referindo. Se quiser mandar aqui para a gente, fica mais fácil, viu? Para que possamos entender de quais obras você estaria falando, tá bom? Muito importante aqui a sua opinião e aí fique à vontade para poder completar aqui o que você queria dizer aqui para essa bancada, viu? Bom, o tempo está correndo, 6 horas e 36 minutos, eu paro um rápido intervalo e antes a gente vai dar aquela olhadinha, aquela espiadinha na Avenida Miguel Sutil, bem ali na trincheira, pertinho da Agrícola Paz de Barros, um movimento muito tranquilo e dá para perceber, o tempo está nublado, hein? Acho que vem mais água aí pela frente, hein, gente? Ó, uma boa segunda-feira, vai com Deus, cuidado aí no trânsito.